Olá, queridos pais, querida comunidade escolar, é um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse momento especial em que a gente vai conversar um pouco a respeito dessas circunstâncias que nós estamos vivendo com relação à educação, com relação à família e essa ligação, né, família-escola, que é tão importante para o sucesso dos alunos, que são o alvo principal do trabalho da escola e também dos esforços da família. E hoje nós vamos conversar sobre um tema bem relevante que fala sobre escola e família, estabelecendo um equilíbrio nas emoções em tempos de pandemia. É bem verdade que todos nós já nos adaptamos a esse contexto, mas nem sempre foi assim, não é mesmo? E eu tenho certeza que essa adaptação, ela não deve continuar, ela deve logo parar, logo acabar, porque nós já estamos vivendo um novo normal e vamos reestruturar nossas relações. Mas nós vivemos um período difícil meses atrás, não é verdade? Ainda hoje estamos vivendo esses dias difíceis e no momento em que tudo começou, nós estivemos todos despreparados para enfrentarmos tais circunstâncias. Então, foi um grande inesperado e pegou todo mundo de surpresa. A saúde, o Brasil como um todo, a área econômica e também nos afetou diretamente na área educacional. E isso envolve família e envolve escola. Ambos que se ajudam mutuamente tiveram os seus papéis desequilibrados, as suas emoções mexidas, e assim a gente teve uma grande dificuldade para a gente se estabilizar e estabelecer novos padrões. E algumas questões vieram. A arte de ensinar, que era tão fácil, simples e bem dominada pela comunidade escolar, professores, pela equipe pedagógica, era o centro do trabalho da metodologia do professor. Desenvolver essa arte era uma habilidade para a qual ele foi preparado, de repente teve toda a sua base mexida. E essa estrutura toda envolveu trabalhar novas metodologias. Talvez muitos não estivessem preparados, talvez alguns já estivessem preparados, como eu sei que na escola adventista os professores já estavam fazendo cursos para se prepararem para usarem a metodologia ativa e dentro do seu âmbito escolar isso já era uma frequente, mas não nesse tônus, nessa tônica, nessa intensidade. Assim, de um dia para a noite, as ideias mudaram. Se estabeleceu, então, o momento do enclausuramento social, as escolas não poderiam mais abrir, os alunos tinham que ficar em casa, e agora? Com todas essas demandas e essas discussões, então tiveram que surgir algumas áreas não muito trabalhadas na nossa realidade educacional, verdade? Embora muitos treinamentos, mas poucas atividades eram desenvolvidas nessa área tecnológica. E eu tenho certeza que você, mãe, você, pai, responsável, vovó, tio, tia, todos da comunidade escolar tiveram uma interrogação bem grande aí na sua mente. Como vamos fazer? E de repente, a escola adventista, por exemplo, se reorganizou, se reestruturou e apareceu uma peça chamada Eclass. Que é isso? Como vamos usar? Isso vai ser bom? Não vai? Vai ser funcional? Vai ser produtivo? Então, de todas as formas, o que a gente percebe aqui são inovações inesperadas. Além disso, como o professor vai trabalhar essa aula virtual? Como a gente vai ter interação com os alunos, algo tão comum dentro de uma escola e tão necessário e tão importante? E assim, realmente, a comunidade escolar teve que se reinventar com esse grande inesperado. Mas não ficou só nisso. A família passou grandes momentos de impacto. Cada componente tinha suas atividades e elas eram desenvolvidas dentro do tempo que a família já havia planejado, já estava estabilizada para realizar.
mas as doenças, o impacto financeiro, o tempo para as múltiplas tarefas, sua família toda em casa agora, tudo isso veio trazer questionamentos para essa família, veio impactar socialmente essas relações, provocando muitas inseguranças, instabilidades emocionais e sim, esse inesperado trouxe grandes impactos emocionais. Mas a vida, com todas essas circunstâncias, todos esses momentos difíceis, ainda não bastavam. A vida trouxe papéis. Será que agora seriam diferentes? Os pais teriam que ter o papel de professor? Professor teria que ser um pouco pai, mãe? Será que isso já não era assim? Como que essas relações agora entre a família e escola, como esses papéis deveriam ficar, então, estabelecidos nessa nova conjuntura que nós estávamos passando ali bem no início e ainda vivemos esses dias de pandemia? Quem deve ensinar, então? De acordo com a função social que nós temos, de acordo com a formação, a família, a escola, cada um já tem seu papel estabelecido. E nós nos adaptamos bem a esses papéis, às vezes não tão de forma esperada pelos especialistas, mas fazemos o nosso melhor, é bem verdade, não é mesmo? Com algumas dificuldades, nós temos acúmulo de demandas, né? Agora todo mundo nesse novo normal em casa, todo mundo enclausurado, entre aspas, né? E coisa que ninguém estava acostumado geralmente, porque os pais iam para o trabalho, as crianças iam para a escola, e nesse contexto, claro que nós temos as diferenças de família, nós temos diferenças de estrutura, mas no geral todo mundo foi afetado. E esse acúmulo de demanda agora gerou também um certo desespero. Alguns pais pensaram: eu não vou fazer o papel da escola, eu não tenho condição, não tenho tempo, eu não tenho como fazer porque eu não fui preparado, afinal o papel é da escola. E a escola, por outro lado, esperando como que iria realizar o seu papel se precisava tanto da família para ajudar nesse processo. E nesse desequilíbrio, nesse desespero, alguns pais chegaram a desistir. Tirar os filhos da escola, deixar os filhos em casa, muitas vezes à mercê da TV, à mercê da ausência dessa família, e assim essas famílias foram sofrendo os impactos da pandemia. Mas as questões básicas necessitaram de uma reinvenção. Todo mundo teve que aprender ou reaprender o seu papel na família, dentro dessa função social. Talvez resgatar algo que não estava sendo bem trabalhado ou reerguer novos papéis que necessitavam de sair agora uma liderança dentro da família, alguém para trazer disciplina para essa família, pontualidade, o equilíbrio. Então, novos papéis precisaram agora emergir para que essa família funcionasse de uma melhor forma nesse período de pandemia. Aí sim, estabeleceríamos então um novo normal e verdadeiramente todos conseguem, afinal somos brasileiros, né? Não desistimos nunca. E aqui nesse contexto de Brasil, a gente está dentro do mundo que todo mundo passou pelo mesmo processo de pandemia, ou pelo menos uma grande maioria das sociedades precisou se reinventar para trazer esse novo normal à tona e assim a gente ter um pouco mais de equilíbrio nos relacionamentos e no trabalho com a família, com a escola, com a sociedade, o comércio, a economia, especialmente a saúde. Então, como esses papéis ficaram de uma maneira tão desequilibrada, até a rotina em casa foi afetada. E não tinha horário para acordar, alguns que acordavam 6, agora estavam acordando 8, 9, e além disso, alguns estavam acordando na hora do almoço. Olha, a gente pode ver nessa rotina aí, como exemplo, né? Horários diversificados. A flexibilidade falou mais alto. E assim nós tivemos uma família realmente desestruturada. A alimentação fora de horário, e porque todo mundo estava em casa, todo mundo estava junto, com diferentes
funções ali dentro de casa, muitas vezes não executadas como deveriam ser executadas conforme as orientações da própria família, assim sobrava tempo para uso de redes sociais, uso de tecnologias, muita TV, muita alimentação e muitas vezes comida apenas industrializada. Aí tivemos outros problemas. Esses problemas também foram pesados e contribuíram para outras questões. Quais? Saúde, por exemplo, alimentos industrializados engordam. E se a gente engorda, problemas com a nossa saúde, porque o corpo está habituado a ser com um peso, a ter um peso, né, na sua massa, e aí em seguida ele ganha peso, o corpo entende aquilo como uma reestruturação do organismo e vem algumas outras demandas que a família não está preparada também para lidar. E os hospitais? Os hospitais estão cheios, não tem tempo para a família. Por quê? Não tem tempo para as consultas de rotina, não tem tempo para atender essa família, não tem tempo para os atendimentos ambulatoriais tão comuns. Então, realmente, a família precisou reaprender esse novo normal. Veio também o roteiro de estudo. A escola trouxe uma demanda que antes não tinha. Um roteiro que precisava ser seguido, com rotina, horário fixo, atividades diárias, internet. A escola antes dizia não pode usar celular, é proibido. E agora é proibido vir para a escola, use o celular. E essas interrogações trouxeram um desequilíbrio ainda maior para o seio dessa família. Então, horários fixos, que precisavam de orientações da Secretaria de Educação, do MEC, do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Estadual de Educação, porque a escola atende a essa comunidade, a esses setores competentes, esses órgãos que já determinam as condições para a escola funcionar ou para, de forma legal, a escola atuar nesse período, inclusive, de pandemia. Veio a educação à distância, educação domiciliar, educação remota, e aí vieram as atividades diárias, com bastante aulas envolvidas, disciplinas, professores, material escolar que estavam na escola, quem vai pegar esse material, e foi uma situação difícil para a família e para a escola equilibrar, envolvendo os trabalhos que os professores precisavam pedir e como se vai avaliar. Eram muitos questionamentos e ainda são, não é verdade? E conectividade. Quem é que está pronto a estar conectado com uma internet boa, financeiramente para a família, uma estabilidade que conseguisse ter essa internet, ou dispositivos para atuar nessa internet, né, fazendo essa ponte com a escola. Então, nós tivemos e ainda temos circunstâncias bem difíceis dentro da educação. E não para por aí. As nossas emoções, elas realmente sofreram. Nós tivemos muitas perdas, perdas de entes queridos, com o distanciamento social, desemprego, falta de recursos e ainda o medo do que virá. Tudo isso somado a esse novo normal estabelecido, rapidamente nós sofremos. A família sofreu, os filhos sofreram. Todos nós passamos essas circunstâncias difíceis, foi bem verdade. E isso gerou uma instabilidade emocional. Sabe por quê? Dentro de casa, a rotina ficou flexível demais. Alguns relatos, inclusive, de mães que disseram: olha, eu abri mão. Abri mão de como que vai funcionar, de horário, de atividades. Ah, quando voltar a aula, a escola resolve. Muitas mães e pais ou responsáveis por essas crianças sofreram bastante essa instabilidade emocional. E muitas vezes o impacto veio do próprio lar, através do barulho, uma rotina que não estava ali presente, porque todos os dias as crianças iam para a escola, né? A alimentação contribuiu para isso, a solidão muitas vezes para as famílias formadas por uma, duas pessoas. Então, o isolamento trouxe também uma grande preocupação para toda essa comunidade. Como vamos lidar com isso? E essa instabilidade emocional ocasionada por todos esses aspectos, eles tiveram um grande impacto também
a partir das finanças. Nós tivemos também muitas famílias que tiveram a própria perda do emprego, o que impactou diretamente na questão, inclusive, da escola. Isso foi um desastre econômico para a família, para a sociedade, um impacto grande e desastroso para todo o nosso país e também para o mundo, né? Um impacto, um efeito que foi devastador para todo nosso país, nosso planeta. Além disso, nós não podíamos também ir aos médicos, como eu já falei, nós não podíamos mais ir ao hospital, porque o hospital estava com vagas limitadas, né, diante das circunstâncias, e uma doença, um efeito tão de contaminação rápida, então realmente nós tivemos que ter todo esse cuidado para que ficássemos em casa e assim a gente pudesse então evitar mais problemas para a família. E tudo isso também trouxe a necessidade de termos itens extras em nossa casa. Álcool, álcool em gel, mais sabão, as compras, elas chegavam em casa, precisávamos lavar tudo e ainda estamos fazendo isso, né? Esse novo normal que gerou também impacto financeiro nessa questão da pandemia, né, que trouxe esse efeito terrível para a família. Mas nós também tivemos alguns outros pontos que a gente pode considerar como pontos positivos, se nós olharmos com a ótica, né, dessa visão positiva. Por exemplo, as redes de apoio, elas aconteceram de diversas fontes. A internet trouxe várias lives com a presença ou participação virtual, não é, de especialistas, pessoas que a gente não tem o costume ou talvez a proximidade, mas que diante das circunstâncias essas pessoas se doaram para fazer então essas palestras, essas intervenções familiares através de orientações psicológicas, né? Tivemos várias ajudas de todos os lados, e isso formou uma grande rede de apoio. E se a gente for olhar o lado da família, isso também foi muito positivo. Por quê? Porque agora nós temos mãe, pai, crianças em casa. Algo novo, diferente, mas que deveria ser constante. A família, na vida dos nossos filhos, né? No contexto familiar em geral, e essas possibilidades de novas rotinas, elas também trouxeram muitas memórias, memórias afetivas, memórias que impactarão os nossos filhos, as crianças da nossa sociedade para sempre. Todos nós teremos histórias para contar dessa pandemia. Algumas tristes, outras não tão tristes. Nós também tivemos momentos criativos com a família, o resgate do papel de cada um. Tivemos agora a presença de pessoas que muitas vezes só víamos à noite ou final de semana. A mãe, o pai, né? Pessoas que são tão importantes e que são a ligação, o eixo dessa família é onde o núcleo, né? Onde nasceu essa família. Então, realmente, nós podemos observar pela visão, pela ótica positiva e trazer aí também excelentes conotações. Claro que nós temos diversos tipos de família, como eu já falei, né? Então, de uma maneira geral, você pode aplicar esse modelo aí ao modelo da sua família, a família que você tem. E vendo esse resgate do papel, essa importância da definição do papel, a gente se remete ao início do nosso problema, que foi, então, os papéis estão misturados? Ou os papéis estão mais do que nunca definidos? Agora muito mais claros e evidentes, não é verdade? Então é importante a gente pensar, cada um é visto como uma instituição, família, escola são sistemas importantes para essa sociedade. Esses sistemas, eles têm o seu núcleo, e esse eixo que é necessário para a formação do cidadão em si, né, do membro dessa família, essa família precisa de papéis definidos dentro de casa. Também há necessidade nas outras instituições desses papéis para trazer segurança a esse indivíduo, porque essas informações que o indivíduo ele tem ou constrói nessa etapa da vida, elas impactarão lá no seu futuro, hoje adulta
eu sou fruto, eu integro em minha personalidade aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vi como exemplo dos meus pais, e eu trago para minha personalidade, para minha composição do meu eu, aquilo que eu vivenciei na minha infância. Algumas coisas eu modifiquei, porque eu tenho autonomia dentro do como pessoa adulta, como ser pensante, de refazer, reconstruir. Mas a outros eu não consigo, não tenho muito fácil essa definição do que impactou na minha vida e de fato, pode boicotar minhas novas ações, né, como uma adulta madura que deveria ser. Então, tudo isso traz grandes impactos dentro da nossa sociedade e impactam, claro, consequentemente, as nossas emoções. Então, nesse contexto, a gente tem algumas dicas trazidas pelo Laboratório de Inteligência de Vida, que está lá na Agência Brasil, você pode consultar. Algumas dicas que são úteis, muito úteis, sobre as expectativas geradas da família, da escola, né, desse ser que é objeto de todo o esforço, tanto pedagógico quanto familiar, aquele que é o centro do nosso trabalho, que é o aluno, a criança, o nosso estudante, o filho, a filha. E os papéis aqui muito claros precisam estar estabelecidos. O pai, a mãe, também é professor e professora, porque eles são os primeiros professores e as primeiras professoras no seu lar. São eles que dão as primeiras lições para essa família, para trazer equilíbrio, para ensinar valores, para preservar uma cultura de casa, a cultura da família, e também ensinar saberes acadêmicos, por que não? Dependendo do grau de domínio desses conteúdos, essa família também pode contribuir. E por outro lado, nós temos papéis definidos da escola, professores, coordenadores, orientadores, gestores, equipe técnica em geral, equipe de colaboradores em geral da escola, cada um que tem a sua formação necessária para assumir tais funções, eles são responsáveis e cooperadores nessa tarefa da educação, da formação do ser, com todas essas dessas nuances dentro desses aspectos que já conversamos. Então vamos fazer dar certo? Sim, vamos fazer dar certo. Nós, enquanto família e escola, precisamos trabalhar de maneira coesa, unida, para fazer dar certo. Um valorizar o outro, uma instituição colocar a outra no patamar de respeito que ela merece e assim também nós vamos, conseguir contribuir para a valorização dos diferentes papéis do trabalho que é realizado por uma instituição ou por outra instituição, ambas importantes na vida desse indivíduo. Estabelecer rotinas, rotinas com horários pré-estabelecidos, claro, com flexibilidade, afinal, se está em casa ou se está agora na escola, em mobilidade com 50%, né, que a gente vê as diferenças que antes ninguém imaginava que nossos filhos estudariam semana sim, semana não, mas para evitar essa proximidade física, então, se estudou que essa seria uma possibilidade de retorno às aulas presenciais. Então, todo esse trabalho, ele precisa vislumbrar a rotina, tanto da escola quanto na família, horários pré-estabelecidos, claro, flexíveis quando estão em casa, bem estabelecidos na escola, a fim de trazer um resultado mais favorável, não é verdade? E essa coerência, esse trabalho coeso entre família e escola vai trazer frutos eternos, não apenas para um lado ou para outro. Colocar dentro do horário o momento do brincar ou do divertir-se é muito importante. Fazer isso através da família, através da escola, estabelece para essa criança ou esse jovem a necessidade de que a diversão faz parte da vida. Ela traz bem-estar, ela traz o riso tão necessário e que talvez seja a cura de muitas emoções, a cura de muitas doenças emocionais, né? E é com certeza um tratamento psicoterápico muito importante e válido para que a gente tenha essa importante cura.
Trazer também parâmetros de comunicação entre família e escola e entre os seres das suas próprias comunidades. Família como instituição, essa comunicação precisa ser clara, pai, mãe e filhos, um não tirando a autoridade do outro, né? Esse controle ou essa autoridade parental é importante ser bem estabelecida e bem clara diante dos filhos, respeitando um ao outro e também valorizando esse ser que é inteligente, tem os próprios desejos, tem as emoções, trabalhando isso da melhor forma possível. Além disso, a comunicação com a família, entre a família e a escola, ela precisa ser bem clara para que os papéis tão importantes e bem definidos possam se ajudar mutuamente e não se atrapalhar, não é verdade? Tarefas domésticas, elas ganharam uma conotação agora bem importante. Por quê? Porque antes nós sabíamos que deveríamos ensinar isso aos filhos, mas pela correria, a gente não estava em casa, a gente acabava não ensinando. E agora a gente sabe que a gente está em casa, em vários momentos, em muitos momentos, e a gente pode trabalhar isso com nossa família. E depois que tudo isso passar, nós vamos ter ali pessoas bem formadas no lar que sabem forrar sua cama, os pequenininhos já conseguem catar seus brinquedos, e eles vão crescendo, as tarefas vão mudando, não é verdade? Então, alguns já conseguem fazer atividades como lavar louça, secar louça, também jogar o lixo fora com as mãos bem higienizadas, né? A ajudar na limpeza de casa. Tudo isso é necessário para que esse contexto da família possa ser bem trabalhado agora ainda mais nesse novo normal. O dormir ganhou também uma outra versão agora. Por quê? Porque está todo mundo em casa ou agora com essa flexibilidade ainda, né, mesmo voltando ao trabalho, mesmo voltando à escola, a gente ainda tem mais períodos ou períodos mais longos em casa. Então trabalhar com estabelecendo a rotina de horário para dormir, né, e também para acordar, isso traz segurança para o indivíduo, para ele saber até onde ele pode ir, até onde ele não deve ir, não é mesmo? Além disso, comida de verdade em casa, para trazer saúde para essa família, evitar abrir pacotes, não é assim que a gente fala, comida mais saudável ainda, ter um descanso entre as atividades, que isso tudo gera equilíbrio. Cumprir os compromissos escolares, que é fundamental, faz parte da rotina, e trazer aí uma versão de humanização, né. A gente precisa desenvolver essa nossa versão humanizada, sabendo que há sofrimento em todos os lugares, isso vai gerar em nós expectativas mais saudáveis, porque nós vamos saber que está todo mundo sofrendo, todo mundo passando por situação difícil, então exigir menos um do outro e valorizar mais as pessoas, trazer confiança mútua entre esses papéis. E assim, a gente vai valorizar todos os protagonistas dessa grande equação da vida: pais, alunos, família, comunidade escolar, os professores, as pessoas que fazem parte da nossa vida. Todos nós realmente precisamos desses momentos importantes de valorização. Reconheça o esforço de cada um, do professor, da mãe, do pai, do filho, da equipe como um todo. Elogie mais, isso faz bem, não é verdade? E exerça autoridade sem autoritarismo. Fale sempre em tom normal e peça sabedoria a Deus diariamente. E é com esse pensamento que eu gostaria de terminar, lendo Provérbios 3, no capítulo 21 em diante, que diz: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçarás. Que assim seja na nossa vida, na sua vida, e que Deus possa te abençoar ricamente. Abençoar você e sua família, hoje e sempre. Amém.